agora que o Ciro trouxe ali aquela parte dos cargos ali para a gente entender um pouco de cada profissional, e depois o João também trouxe todos esses cases aí muito interessantes e muito legais, eu quero trazer um pouco mais detalhado, um pouco mais técnico, não tão técnico também agora, mas para a gente ter uma visão de como que funciona assim no dia a dia, quais são as etapas desses projetos assim de ciência de dados aplicando inteligência artificial. Se eu trabalho como analista, eu vou atuar onde, como cientista, quais ferramentas o pessoal está utilizando e por aí vai, tá? O primeiro é trazer aqui um... Aproveitando, Matheus, né, pode até reforçar que aqueles são alguns cargos que existem na área de dados, né, os principais que a gente trouxe aqui. Isso. E também depende muito das empresas. Tem empresas que têm um cientista que faz, às vezes, o papel do analista e do engenheiro. Tem empresas maiores que têm os cargos bem divididos e cada um faz uma parte. Mas vai depender muito das empresas onde as pessoas irão trabalhar, né? E aí, agora o Matheus vai mostrar as atividades e aí pode dizer, isso aqui normalmente é mais um cientista, isso aqui normalmente é mais um analista, mas isso muda bastante, né, Isso. Ciro? Show de bola. Exatamente isso. Então, a gente tem vários cargos ali, o pessoal apresentou os principais, que seriam os mais representativos, assim, mas surge um cargo novo todo dia, né, na área de dados, então, até mesmo dependendo da empresa, ela pode querer chamar o cientista de dados de engenheiro de machine learning, ou engenheiro de inteligência artificial, desenvolvedor de inteligência artificial, vai depender muito da empresa ali, então, o que a gente está passando é o que se aplica à maior parte das empresas, mas dependendo do porte e da maturidade dos times de dados, pode mudar ali um pouquinho mesmo, como a Simone comentou. Então, só para falar do processo, a gente pode pensar que inicialmente a gente está aqui no mundo real, a gente tem aquele mundo ali, a gente sempre inicia os projetos, claro que vai iniciar lá com lideranças, com pessoas de produto e de design, pensando, né, o que faz sentido fazer, qual plataforma faz sentido utilizar, tem todo um projeto antes de começar, mas depois que a gente decidiu que a gente vai trabalhar num projeto para desenvolver um sistema de recomendação, uma plataforma de streaming que a nossa empresa tem. Então está decidido que é isso. Agora a gente tem algumas etapas que dentro dos times de dados, de desenvolvimento ali, de produto, a gente vai estar atuando. Geralmente, a primeira etapa que a gente vai começar aqui vai ser a parte de coleta dos dados. Então, essa etapa de coleta dos dados, como o pessoal mencionou, vai depender da empresa, mas se for uma empresa com um time um pouco maior, com uma divisão maior dos cargos, provavelmente alguém de engenharia de dados ou um analytics engineer, que é um novo cargo que está surgindo também, vai trabalhar nessa primeira etapa. E o que é essa primeira etapa de coleta dos dados? Então, é trazer dados de diferentes fontes para trabalhar no teu case. Então, vou fazer um sistema de recomendação, vou trazer dados do quê? Provavelmente você tem uma plataforma de streaming da empresa, então você vai lá e traz todos os usuários que estão cadastrados, todos os conteúdos que estão cadastrados. Aí, provavelmente, o time de desenvolvimento também, ele armazena eventos sobre o que acontece na plataforma. Então, provavelmente, você tem armazenado para cada usuário qual conteúdo ele assistiu, em qual dia, qual horário, quanto tempo ele ficou na tela e por aí vai. Então, essa primeira etapa, ela é focada nessa coleta dos dados, trazer os dados que a gente vai utilizar. E aqui não precisa ser dados de uma fonte só. Você pode estar trabalhando com dados públicos, se você for trabalhar com saúde, por exemplo. Então, tem muitos dados públicos sobre DataSUS, onde você tem um cadastro de todos os médicos do Brasil, por exemplo, e você poderia trazer todos esses médicos para a tua base de dados aqui para trabalhar, fazer recomendações, identificar possíveis médicos para utilizar uma plataforma e por aí vai. Então, essa seria a nossa primeira etapa aqui desse projeto aí de ciência de dados. Depois que você trouxe tudo, vai ter etapas de processamento dos dados. Então, aqui também pode ser já um cientista de dados que está trabalhando ou alguém ainda de engenharia de dados, tá? Aqui, geralmente, o que a gente vai fazer? Vai fazer o que a gente chama de limpeza dos dados. A gente vai fazer alguns tratamentos nos dados.
Pode ser que tenha algum probleminha de preenchimento, porque um dos dados que você trouxe é um questionário do Google Forms que o pessoal rodou uma pesquisa. Só que, geralmente, quem cria os formulários, às vezes vai estar falando com alguém do time de dados, às vezes não. Se a pessoa não falou, provavelmente ela não criou o formulário da melhor forma possível para trabalhar computacionalmente depois. Então, nessa etapa aqui, você vai ter que fazer algumas transformações. Então, vamos dizer que a gente tem um campo lá aberto, onde a pessoa pode dizer pontos positivos do produto, pontos negativos do produto, mas é um campo de texto totalmente aberto. Então, a pessoa pode escrever o que ela quiser. Essa etapa de processamento dos dados aqui seria a gente conseguir pegar essa informação aí e transformar em algo mais palpável. Então, a gente poderia transformar em alguns outros atributos. Teve pessoas que falaram que ponto negativo é o custo do produto. Teve pessoas que falaram que ponto negativo é que tem poucos conteúdos novos sendo lançados. Então, toda essa parte de fazer essas transformações, de juntar todas essas bases de dados que você trouxe, a gente faria aqui nesse ponto aqui de processamento dos dados. Depois aqui vem uma etapa de análise exploratória dos dados, que ou alguém de ciência de dados ou alguém de análise de dados vai estar trabalhando muito, que é basicamente uma parte de experimentação, tá? Uma parte de brainstorming. Você vai pegar todos os dados que você tem e vai começar a levantar hipóteses, fazer análises, começar a investigar o que tem de informação ali. Então, pode ser que você puxou uma base de dados das vendas de roupas de uma plataforma. Aí você vai começar a ver, pessoas que levantar hipóteses e tentar validar, né? Então, você pode levantar umas hipóteses como, pessoas que entram na plataforma todos os dias compram mais. Pessoas de São Paulo compram mais. Pessoas que receberam um e-mail de marketing com cupom, elas compram mais do que as que não compram. Você pode trabalhar ali também com segmentação desses clientes. Então, eu tenho um grupo de clientes aqui que eu identifiquei que ele faz muitas compras de valores altos. Aqui tem um outro grupo de clientes que faz muitas compras, mas de valores baixos. E aí eu tenho outros grupos, e aí você pode fazer aí uma segmentação, uma análise bem grande para entender os comportamentos que você tem nos seus dados. Então, isso aqui a gente faz nessa parte de análise exploratória. Depois você já pode querer começar a trabalhar com alguns algoritmos, algumas técnicas de inteligência artificial, de machine learning, de data science, e construir modelos. Modelos que são como aqueles todos ali que o Jonathan mostrou nos exemplos dele. Então, a gente vai fazer um sistema de recomendação para a plataforma. Então, eu analisei os dados aqui, eu vi que eu tenho meus usuários, eu vi vários deles estão assistindo muitos conteúdos, outros assistem pouco, tem alguns que só assistem conteúdos do tipo X, outros só estão assistindo do tipo Y. Então, como a gente vai fazer um algoritmo aqui para sugerir conteúdos para as pessoas, né? Então, aqui dentro dessa etapa, a gente começa a trabalhar ali com diferentes técnicas que a gente tem de regressão, de classificação, de agrupamento, técnicas de redes neurais e por aí vai. E aí a gente consegue criar um produto, né, baseado em dados, e ele consegue fazer sugestões e fazer coisas automáticas para a gente. Fora isso, às vezes a gente vai ter uma modelagem, vai criar uma aplicação ali baseada em dados. Às vezes a gente só quer fazer visualizações, relatórios, dashboards e trazer isso de volta para algum time da nossa empresa. Então, eu fiz aqui um relatório que analisou os conteúdos que estão sendo mais assistidos, aí eu passei para o meu time de conteúdos e ele entendeu, olha, a área X aqui é a que mais tem conteúdos assistidos, então vamos direcionar aqui para o pessoal produzir mais conteúdo nela. Ou eles viram que a área Y quase ninguém assiste nada do que está disponível. Então, a gente vai pegar e criar conteúdos na área Y. E a gente pode criar aqui visualizações, relatórios, apresentações, dashboards, e voltar essas informações lá para as lideranças de marketing, para a diretoria da empresa, para que, com isso, eles possam tomar decisões ali e entender o que fazer, né? Por outro lado, se a gente subir aqui para a parte dos modelos, né, depois que
a gente criar um modelo de sistema de recomendação, ou qualquer um dos exemplos que o Jonathan deu. A gente tem mais umas etapas importantes ali, que é mais pensando em engenharia de software, em desempenho desses modelos para eles funcionarem bem quando eles estiverem online disponíveis para os clientes. E a gente tem toda uma etapa aqui de implantação. Essa etapa de implantação, geralmente o cientista de dados auxilia, mas as empresas, na maior parte das vezes, têm pessoas ou de engenharia de machine learning, ou de DevOps, ou até mesmo engenheiros de software que vão dar suporte para essa parte da implantação do modelo. Porque nessa parte aqui pode ser necessário utilizar uma nuvem computacional para deixar o modelo de pé, pode ser necessário fazer uma integração do meu aplicativo de streaming com o modelo que foi criado. Então, geralmente, essa etapa aqui vem alguém de engenharia de software, engenharia de machine learning, e aí nos ajuda aqui a colocar o modelo no ar, né? Então, se a gente pegar uma empresa que ela tem muitas pessoas já de dados, vamos dizer que ela tem mais de 5, 10 pessoas de dados com seus cargos bem divididos ali, provavelmente o cientista de dados vai estar trabalhando aqui em processamento dos dados, análise exploratória, construção desses modelos aqui e auxiliando também, né, na descoberta, encontrar insights, fazer visualizações e levar para pessoas de negócio o que ele encontrou para depois tomar decisões aí, tentar melhorar faturamento, tentar melhorar o uso de recursos e por aí vai.